E hoje é dica de uma série bem legal, que se você gosta, né, como eu, de true crime, fatos verídicos, vamos dizer assim, essa é uma série espetacular, que é com aquela atriz do La Casa de Papel, que é a Tóquio, né, eu gosto muito dela, gosto muito dessa atriz, e ela realmente é a cara da pessoa na vida real, certo? Então, se você gosta de casos como esse, fica aí ligadinho, pega aí seu cafezinho, seu chazinho, sua pipoca e bora lá que nós vamos falar sobre essa série hoje. Vamos refletir juntos! Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, recebam o meu abraço. E para quem não me conhece, eu sou coach terapeuta formada em terapia cognitiva comportamental, em sabedoria emocional. Portanto, se você quiser marcar uma sessão comigo, lembre-se que a primeira sessão é totalmente gratuita. Você vai ficar 1 hora conversando comigo, falando quais são as suas queixas, por que você gostaria de fazer terapia, por que você precisa, qual é o seu problema, qual é o objetivo que você gostaria que a terapia tivesse na sua vida. E nós vamos avaliar tudo isso e eu vou dar, né, um possível diagnóstico de quanto tempo mais ou menos que a gente precisa de terapia, quanto que é o necessário para que você fique ok com a sua saúde mental, que não adianta nada também a gente ficar cuidando do corpo, tal, se a mente não tá em dia. Então a mente precisa estar em dia, o corpo saudável e tudo um sincronismo. Fora também a parte espiritual que precisa também estar em dia. Então, nós vamos... Aqui esse é o canal que você cuida de tudo, né? Vocês já repararam, né? Que eu gosto de falar de coisas, de dicas de saúde física, dicas de saúde mental e também a parte espiritual, né? Por isso que eu faço o curso que eu faço, né? Que é sobre counseling, mais voltado para a parte cristã, né? Então, é um estudo que eu faço para a gente poder aplicar no nosso dia a dia, né? Como que o estudo da Bíblia, tudo a gente pode estar colocando no nosso dia a dia, porque a gente precisa dessa estrutura, a gente precisa de conceitos morais, porque senão a vida fica tudo muito bagunçado, né? E como a gente também recebe as mensagens do nosso Criador através da palavra dele, da palavra escrita, né? Como que a gente vai fazer essa conexão, entenderam? Então é isso. E hoje nós vamos falar a série que é Corpo em Chama, né? Corpo em Chama ou Corpos em Chama? Acho que é Corpo em Chama. Não, vou colocar na telinha aqui pra gente ler juntos. Primeiro eu vou dar o meu parecer, eu não vou dar spoiler, né? Se a pessoa quer assistir primeiro e voltar depois, porque alguma coisinha sempre escapa, né, gente? Apesar de ser uma série baseado em fatos reais, então não tem como, de repente, se você já sabe da história, porque já aconteceu, né, então não tem como você esconder certas coisas, né, porque a pessoa, né, já aconteceu, tá aí, é público o caso, né, mas é basicamente assim, é a história de uma moça, né, que até eu gosto, porque como eu gosto de assistir essas séries, porque eu meio que separo um pouco a parte do emocional, né? Eu deixo um pouquinho de lado, porque a gente tem que olhar mais tecnicamente, né? E para você fazer uma análise do comportamental dessas pessoas que fazem coisas fora dos padrões normais, vamos dizer assim. Então, é a história de um policial que é encontrado dentro de um carro que foi carbonizado e o corpo desse policial estava dentro, né? E aí começa toda uma investigação, né? Uma investigação. E esse rapaz, a coisa é meio complicada, né? Porque tem a Tóquio, né? Que é... aí eu vou ver o nome dela, eu esqueci. Ela era casada com uma pessoa, certo? Ela se casou com uma pessoa. Essa pessoa, com esse marido dela, ela teve 2 filhas, certo? Beleza. Aí guarda a informação, que o negócio é meio confuso. Aí ela começa a ter um caso com um outro
uma outra pessoa, que é, porque como ela é policial, o marido também se torna policial e ela acaba tendo caso com um outro policial que ela vai trabalhar junto com ele, certo? Um caso amoroso. Só que aí eles ficam só no caso, o tal do Albert. Beleza. Aí ela vai tal e fica com o caso. De repente, no meio desse caso, aí ela casada, hein? Ela casada, certo? Ela conhece um outro policial. E daí ela larga o marido para ficar com esse outro policial. Só que ela continua tendo o Albert como caso amoroso. E aí, de repente, esse outro, que é o Pedro, que ela, né, larga o marido para ficar com esse, se bem que o marido, na verdade, ela não largou o marido já falava para ela que o marido já percebia alguma coisa e o marido começou a ter também uma outra pessoa. Então, na verdade, no dia do Natal, o marido que cai fora. Mas aí ela sofre, tudo parece que, nossa, ela tava sentindo um monte, né? Porque ela já tava tendo caso com o Albert. E aí, de repente, não mais que de repente, ela fica com o Pedro, mas ela continua mantendo o caso com o Albert. E aí, esse Pedro é encontrado dentro do carro, tal, carbonizado, como eu falei para vocês. E aí acontece toda uma investigação. E aí você se pergunta, né? Aí eu vou dar spoiler, né? Vou ter que dar spoiler. Mas é bom você assistir porque tem todos os desfechos, né? Como que ela chega, né? Vamos supor que você voltou aqui, você assistiu e voltou aqui. Então agora a gente vai analisar juntos, né? Se você de repente não quer saber spoiler, para o vídeo aqui e volta depois, né? Vai assistir e volta depois. Toda a série fica voltada para esse acontecimento né? Tirar a vida do Pedro, né? Dessa maneira meio esquisita. Aí começam a ficar em cima da menina, da filhinha dela, né? Porque, na verdade, na vida real ela tem 2 filhas, mas na série ela tem uma filha só. E a menina tem uns comportamentos estranhos. Aí você começa a fazer a análise logo do comportamento que a filha tem. E, de repente, os pais também, né? E ela também sempre foi uma pessoa com um comportamento, tipo... insinuante, ela usa muito a parte sensual e ela usa muito no dia a dia dela, né? Ela usa essa parte da conquista e ela usa sempre aquela coisa assim parece que ela tem que conquistar. Então, por exemplo, ela tinha que ter um marido, ela tinha que ter o relacionamento com o outro, aí depois tem que ter o outro, mas manter o outro, sabe? Aquela coisa. Então, me parece um pouco de traços narcisistas. Mas o que eu achei, assim, fortemente na Rosa, né? Que o nome dela é Rosa, é o transtorno de personalidade histriônica. Ela, para mim, se encaixa perfeitamente no histriônico. Só que quando você percebe que existe um assassinato aí no meio, e que ela e o amante, eles são suspeitos, e quando você vai ver as evidências e também a perícia e tudo mais, e você vê que realmente foram os 2 que fizeram isso, você vê que tem ainda perversidade nela. Então, por isso que eu falo, talvez ela seja narcisista ou uma psicopata até, né? Eu encaixaria ela como uma psicopata, o marido, o amante também, só que ela tem as características do transtorno, comorbidades, né? No transtorno de personalidade histriônico. Por quê? Porque você percebe que ela tem que, sim, onde ela vai, ela tem que estar vestida sensualmente, ela tem que mexer com as pessoas, ela tem que, entendeu? E ela gosta dessa adrenalina pro lado da perversidade, né? Vocês vão ver que ao longo do... Então, eu vou colocar na telinha pra gente ler algumas coisas bem interessantes. É uma série que prende do começo ao fim, então vale muito a pena assistir. Se você voltou aqui e já assistiu, veja se você concorda comigo em algumas coisas. Olha só.
Lançada recentemente pela Netflix, a série Corpo em Chamas já se encontra no top 10 das séries mais assistidas no catálogo da plataforma no stream. A produção se encontra no terceiro lugar nesta segunda-feira, dia 11. Com uma história chocante, a série reproduz um crime que rendeu desdobramentos inacreditáveis. Em maio de 2017, os restos carbonizados do policial Pedro, que é José Manuel Poga, são encontrados dentro dos escombros de um carro em Barcelona. Então, a série é legal, porque a série ela é espanhola, então ela é muito bem dirigida, é bem parecida com La Casa de Papel, né? Eu gostei bastante. A descoberta rapidamente cai na boca do povo, mas, né, ainda mais que depois da investigação sobre o ocorrido começa a revelar uma rede de relações tóxicas, mentiras, violências, escândalos sexuais envolvendo Pedro e mais 2 pessoas da polícia, a Rosa, que é a Úrsula Corberó, e seu ex-namorado Albert Kim Gutierrez. Detalha a Netflix sobre a série em material para a imprensa. Tá aqui ela, ó, né? Ela é muito parecida com a Rosa, a original mesmo, né? Porque como é um true crime, como é uma história verídica, né? Com a história inacreditável, muitos podem se questionar se Corpo em Chamas é inspirada em um acontecimento real. Bom, na própria sinopse da série é informado que a série é baseada num caso real. De acordo com o site Tudum da Netflix, Corpo em Chamas é baseado no caso real que ficou conhecido como El Crime de la Guardia Urbana, que pode ser traduzido como crime da guarda urbana. O episódio em questão chamou a atenção da mídia da Espanha em 2017. O assassinato em questão teve a vítima Pedro Rodrigues, oficial da Guardia Urbana de Barcelona. Conforme repercute no site Radio Times, né? O corpo do Pedro foi encontrado num porta-malas de um carro, localizado no reservatório de Foix. Durante o crime em questão, o veículo foi incendiado com a vítima dentro. Um ponto importante sobre a história da vítima é que Pedro namorava a Rosa Peral, que era colega também dele, né, no trabalho aí. O relacionamento começou em 2016 e evoluiu ao ponto que o casal passou a morar junto. Essa informação é importante, pois foi o relacionamento que transformou a história em tragédia. Albert Lopes, também oficial da Guardia Urbana, também tinha um relacionamento com Rosa Peral. O caso se iniciou em 2012, época que ela era casada com outro homem, como eu falei para vocês. Com a pressão da situação, Lopes e Peral acabam por se separar durante um período. No entanto, foi em 2017 que voltaram a se relacionar. Eles elaboraram um plano para tirar a vida de Pedro Rodrigues e fizeram. Pedro acabou sendo, né, tirado a vida dele na casa onde vivia com Peral em Vila Nova de la Geltrú, na Espanha. É isso, né? Geltrú, na Espanha. Conforme repercutido pelo The Telegraph, ele foi alvo de um golpe no crânio e, enquanto estava desacordado, entretanto, é importante enfatizar que não se sabe quem foi o responsável pelo golpe. Na tentativa de apagar o crime, o carro no qual se encontrava o corpo da vítima foi incendiado. Além disso, foi dito às pessoas que reconheciam Rodrigues que ele estava envolvido com brigas com seu ex-marido. Ela ainda queria colocar a culpa no ex-marido. Por quê? A personalidade dela talvez seja do jeito que eu falei. Por quê? Porque, na verdade, ela ficou... ela guardou mágoa. Entendeu? Não é mágoa, vamos dizer assim, é aquela coisa do narcisista, é ego ferido. Ela ficou com ego ferido porque o marido estava tendo um relacionamento, um casamento com a pessoa e estava se dando bem. E estava viajando e estava super bem com essa mulher. E ele meio que descartou ela e ela não aceitou isso. Então, na verdade, ela queria cometer o negócio e fazer com que o ex-marido tivesse culpa. Então, ela começou a fazer de tudo, inclusive as coisas que vocês vão ver, ela começou a fazer de tudo para incriminar
o ex-marido dela. É impressionante, gente, é impressionante. Então, eu fico me perguntando, é o tal negócio, existe o crime perfeito? Existe? Não, não existe o crime perfeito. Eu não sei como essas pessoas, elas fazem esse tipo de coisa, cometem esse tipo de coisa e não pensa nisso, né? Não pensa que vai ter polícia, que vai ter gente que vai, de repente, pegar, né? Não tem jeito, né, galera? Não tem como, né? Então, é o tal negócio, né? Enfim, peraí, deixa eu voltar aqui para vocês, só um minutinho. Então, só para concluir, o que eu quero que vocês assistam, quero escutar a opinião de vocês aqui embaixo. Se vocês gostaram da série, como eu gostei, achei bem interessante de quem gosta desse tipo de série, né? Que é sobre investigação, sobre traçar o perfil, né, de um comportamento dessa pessoa. É tipo que nem vocês ficam se perguntando, quando a pessoa premedita isso, como a Suzanne von Richthofen, como de repente lá o casal que tirou a vida da menina lá, da Daniela Pérez, essas pessoas que fazem, que premeditam tudo, que falam, não é hoje, não hoje que nós vamos fazer o negócio, aí fica, né, planejando tudo. Que tipo de mente, o que se passa na cabeça dessa pessoa? Que frieza. Você acha que essas pessoas, no caso aqui nos Estados Unidos onde eu moro, essas pessoas não podem mais voltar para a sociedade, não podem. Quando elas são crimes considerados hediondos aqui, não tem esse tipo de vai voltar para a sociedade. Porque ela pode cometer, de repente, outro quando ela cismar. Pode virar uma serial killer. Pode virar. Porque ela tem a frieza para isso. De repente, ela começa a adrenalina, se a pessoa solta a adrenalina, sobe. E aí? Ela fala, não, vou fazer isso porque eles, se você for ver na série, você começa a prestar atenção quais são as coisas que ela e o Albert faziam quando eles estavam em parceria, o que eles gostavam de fazer para aumentar a adrenalina deles, além da outra parte, né, sensual, vamos dizer assim, entendeu? Então, analisa direitinho, deixa aqui nos comentários. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, aperte o sininho das notificações e não se esqueça, vou deixar aqui vocês com a oração, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, manda, né, fala, olha, amigo, amiga, presta atenção nessa pessoa, né, fica ligado, porque às vezes a gente fica meio assim, né, quando a gente vê comportamento de certas pessoas, né, então a gente não sabe se a pessoa vai chegar nos finalmente, então quando vê um comportamento meio estranho assim, tem que, cair fora. E fique aí coração. Até o próximo vídeo, tchau, tchau. Leitura do Salmo 9, versículo 1 a 10. Senhor, quero dar-lhe graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti eu quero alegrar-me e exultar, cantar o louvor ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendestes as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarregaste as suas cidades, já que há quem delas se lembre. Ó Senhor, reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na honra da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Nesse trecho do Salmo 9, o salmista, ele convoca os fiéis que louvem ao Senhor, pois tem a plena confiança e certeza que ele jamais abandona os justos. Ele divulga às nações os seus feitos e o poder da justiça divina e convoca a todos que façam o mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.